Estamos de volta com o programa Nova TV Debate, entrevistando hoje o Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, médico e vereador. Dr. Joaquim, conta pra gente como que nasceu a ideia de construção do Hospital São Joaquim, hoje o Hospital Unimed. Então, quando em 1964 eu vim para Franca, eu percebia que precisava uma coisa diferente. Tinha só a Santa Casa e o Hospital Regional estava começando. Aí eu fiz uma casa de saúde na Rua do Comércio, que foi ia muito bem. Foram juntando ali um grupo de médicos, idealistas, e nós juntos fomos trabalhando. A Santa Casa, com a inauguração do Hospital Regional, entrou numa crise imensa. Aí então, o que aconteceu? A diretoria da Santa Casa me procurou, fazendo a proposta assim que era uma coisa absurda que eles estavam me propondo. Eu fechar minha casa de saúde, que estava prosperando muito bem, para ir para a Santa Casa. E falaram tanto na minha cabeça que eu me sensibilizei isso e eu fechei. Aí eu fui para a Santa Casa. Trabalhamos lá, mudamos. Assim que chegamos, a situação era muito ruim. O grupo de médicos que estavam conosco lá na Casa de Saúde foram para a Santa Casa, e aqui tem que fazer uma menção especial a um médico que eu considero meu irmão, que é o Dr. Cleomar Borges de Oliveira. Nós fomos para a Santa Casa e começamos a reestruturação da Santa Casa. E percebemos que o problema fundamental lá era de gestão. Precisava ter um provedor que fosse maior que a Santa Casa. E aí, pensando aqui e acolá, falou, pô, o nome é Antônio de la Torre. Mas ele não aceita. Não, vamos na casa dele, como é que ele não aceita? Não, a Dona Maria não deixa. Não, vamos lá. E fomos lá e, da mesma maneira que me convenceram a fechar a Casa de Saúde, nós convencemos o Antônio a assumir. E aí, então, foi uma maravilha. O Antônio foi mudando, a Santa Casa prosperando, e chegou uma hora que a cabeça veio de novo, que a Santa Casa já estava bem, estava tudo direito, que era hora de eu continuar a minha vida. E, novamente, os mesmos médicos que estavam lá, e mais alguns que a gente trouxe, a gente começou a pensar nesse hospital. O senhor Joaquim Espereta, todo mundo acha que o bairro São Joaquim é por minha causa. Por causa do Joaquim. O hospital, nada disso, né? O senhor Joaquim Espereta era dono ali daquela fazenda, a Fazenda Santa Maria. Ele tinha nascido ali, ele tinha um amor tão grande aquilo, que quando falou em loteamento lá, ele passou mal, teve até que ser internado. Mas eu gostava de ir lá à tarde para conversar com o senhor Joaquim, porque um homem simples, mas ele era um sábio. Aí, Joaquim, mas é o progresso, isso tem que lotear mesmo. Aí o senhor aproveita e me dá um terreno para eu fazer um hospital. Eu falei, eu dou. E deu 10 mil metros. O senhor ganhou o terreno? Ganhou o terreno, 10 mil metros. E eu dou 10 mil metros. E aí, então, começamos aquilo, e foram 10 anos. De 1979 até 1980, trabalhando. 16 de outubro de 1980, de 80, 90, de 90 nós inauguramos. E foram 10 anos de muito bom, de sucesso, de grande trabalho, servindo a população. Aumentamos o corpo clínico, nós éramos 15, viramos 60, e aí surgiu a possibilidade de parceria com a Unimed. E a Unimed, explicando as razões de sofrimento, eu falei, não, gente, então vamos estudar isso aqui. A maioria do nosso grupo não queria, mas surge aí aquelas conglomerados de grandes empresas fundindo com outras empresas. E eu falei, gente, é a hora. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar sempre um hospital pequeno aqui da vila. Se nós juntarmos, nós temos 25 mil clientes. A Unimed, naquela época, tinha 100 mil. São 125 mil. Vai ficar uma grande empresa e nós vamos continuar dono do mesmo jeito. E aí conseguimos concluir. Fez isso, então, e hoje, então, é o Hospital e Maternidade São Joaquim, não é o Hospital e Maternidade Unimed, é o Hospital e Maternidade São Joaquim. Preservar o nome, que não é em minha memória, mas em minha homenagem, mas em memória do senhor Joaquim Espereta, que era o dono daquela área. E hoje você vê, é um grande hospital, está provido de todos os equipamentos de última geração, tomografia, ressonância, hemodinâmica, e vai continuar crescendo. Naquela época, a negociação, quando se dava, eu falei, olha, gente, esse é o primeiro momento. Num futuro, a gente tem que convencer o Hospital Regional a gente fazer um grupo só,
para ficar forte e competir com os grupos externos. E isso, aí aconteceu. Isso aconteceu. Agora, nesse contexto todo, doutor Joaquim, a Santa Casa, o Sidney Rocha disse recentemente, eu entrevistei o Luiz Aurélio aqui também, no programa Nova TV Debate, e a sua opinião como um homem que conseguiu construir um hospital junto com o seu grupo, a sua opinião sobre o modelo de gestão que nós temos na Santa Casa. Ele é correto? É interessante regionalizar, estadualizar? Qual é a visão do doutor Joaquim, que tem toda essa experiência, todo esse conhecimento, tanto de vida quanto na medicina, para um modelo ideal de gestão da Santa Casa? Eu acho que a primeira coisa que tem que deixar claro que as doenças, os pacientes, as condições de vida dos pacientes que são atendidos na Santa Casa são muito diferentes das condições dos pacientes que são atendidos pelos convênios, tanto no São Joaquim como no regional. Isso eu tenho um exemplo assim muito prático. Quando a gente fez essa fusão, um dos anestesistas do Hospital São Joaquim, que foi trabalhar na Santa Casa, eu perguntei, como é que está lá? Ele falou, doutor, a coisa é complicada. Nos 10 anos que o São Joaquim funcionou, ele tinha visto uma eclâmpsia. No primeiro mês que ele trabalhou na Santa Casa, ele anestesiou 9 pacientes com eclâmpsia, que é uma instituição, assim, uma doença grave que dá durante a gestação. Então, as doenças lá são totalmente diferentes, os cuidados lá são totalmente diferentes. Tudo que é difícil que acontece na nossa região, cai na Santa Casa. Então, quando se comprometeu o governador do estado, os dois, né, a regionalizar ou estadualizar a Santa Casa, eu acho que isso é muito bom. Por quê? Porque é um dinheiro que vem de fora que vai cobrir as despesas. O que vai ficar sob a responsabilidade desse grupo, que certamente será um triunvirato, né? Um representante do governo do estado, um representante do município e um da sociedade civil dirigindo a Santa Casa. Aí a gestão tem que ser profissionalizada. Não se aceita nada hoje amadoristicamente. Quem for administrar um hospital amadoristicamente vai falir. Então isso é fundamental. Eu acho que esse dinheiro vindo, é muito bom, mas preciso que venha, não pode ser só promessa como ficou das outras vezes. Isso, o senhor falou isso na tribuna na Câmara, na terça-feira, e falou com muita propriedade, eu achei até interessante, eu gostaria que o senhor repercutisse aqui, que quando, porque às vezes as pessoas ouvem a gente falando sobre a gestão plena da saúde, né, o leigo, e eu às vezes até eu que sou com a minha experiência de jornalista, eu também me confundo com essa questão. O senhor disse na Câmara que o Sidney entregou a gestão plena, abriu mão da gestão plena de saúde, por essa promessa que foi feita pelo governador e não cumprida, né? Então nós abrimos mão parece 40 milhões, 40 milhões da receita, do orçamento. Do orçamento e acabou não se tornando uma realidade, e a gente teve várias situações, né, em que a Santa Casa precisou da prefeitura. Agora eu achei uma injustiça também, o Ananias esteve aqui quinta-feira passada, doutor, e disse o seguinte: Hélio, quando nós fomos tomar posse, em 2005, um dia antes a Santa Casa conseguiu o bloqueio das contas da prefeitura na justiça. O senhor não acha que é uma injustiça muito grande? Um hospital que sempre foi ajudado, é claro que na hora do desespero a gente cobra de quem está devendo para a gente, mas foi uma situação absurda, então eu gostaria que o senhor explicasse essa questão do dinheiro que Franca abriu mão, né, dos 40 milhões, né, e se essa estratégia, se o Sidney acreditou demais, o que aconteceu nessa época, quando nós começamos a viver essa situação aí de descontrole, vamos dizer assim, no comando das verbas da Santa Casa? Absolutamente eu não concordo com a posição da Santa Casa, que não foi só essa não. Um outro fato é que certa vez, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, o prefeito recebe um ofício lá da Santa Casa que a partir daquele dia não atenderia um determinado procedimento. Quer dizer, isso não se faz. É verdade que a Santa Casa também tem as justificativas. A gente quer falar, não consegue, essas coisas assim. É uma coisa só. Saúde pública,
o prefeito tem a responsabilidade dele. Quando o Sidney fez isso, foi muito ruim para a prefeitura, abriu mão de 40 milhões e da gestão plena da saúde. O que significa abrir mão de gestão plena da saúde? Nós passamos a não sermos os donos da saúde da nossa cidade. Aí todos os procedimentos de alto custo passaram para a Delegacia Regional de Saúde. Eu quero enaltecer que os servidores que estão lá são pessoas sérias, mas não são de Franca. Então não conhecem as nossas especificidades. Não tem como ajustar. Outras coisas, os critérios de prioridade não são os melhores. Eu acho que os critérios de prioridade não têm que ser estabelecidos por tempo que está lá o pedido da operação ou do procedimento. Eu acho que tem que ser em função da gravidade. O paciente tem uma doença grave, ele tem que ter prioridade. Não é? Quando isso aconteceu, tinha aproximadamente 50 crianças com os testículos fora da bolsa, e se não fosse colocados num prazo máximo de 2 anos de idade, eles vão ficar estéreis. E esses critérios não são obedecidos. Então eu acho que era preciso mudar isso. Agora, as promessas que o governador fez, ele não as cumpriu. Nenhuma. Começou, a Santa Casa reivindicava 1 milhão, ajeitaram 600 mil, depois inventaram umas outras coisas lá, de uma tal de... Você deve saber isso mais do que eu, região da Mogiana, região da Anhanguera, e dividiram o dinheiro. Hoje a Santa Casa recebe 178 mil do governo do estado. Não tem cabimento um negócio dessa ordem. E aí? A gestão continua semiplena. Os 40 milhões, que hoje são mais de 40 milhões, são repassados à Secretaria da Saúde do Estado. Então, chega um cidadão infartado, com a cabeça quebrada na porta da Santa Casa, se a Santa Casa internar sem autorização, ela pode não receber. Para receber, tem que telefonar para São Paulo, se autoriza a internar o senhor fulano de tal. Eu acho isso um absurdo, velho. Isso não tem cabimento. Nós temos que ter respeito com a nossa população. É sim obrigação, dever do prefeito cuidar da saúde da nossa cidade, participar disso, como é importante também participar da segurança. Não é chegar e falar, não, segurança é problema do Estado, não é problema meu, não. A saúde de alto custo, hoje essa é problema do Estado, mas quem que vai defender essa população que precisa de uma cirurgia urgente? Então, um trabalhador com 30 anos, com 20 anos, no meu entendimento, ele tem que ter prioridade para ele voltar ao trabalho, voltar a cuidar das coisas dele. Agora, doutor, esses 40 milhões, gestão plena, semiplena, gestão nenhuma, o que isso influenciou para a gente ter hoje, que foi um outro fato que o senhor citou na tribuna da Câmara, 12 mil cirurgias eletivas para serem feitas. Exatamente isso, quer dizer, todas essas cirurgias são autorizadas pela Secretaria do Estado de São Paulo, não pela Secretaria da Saúde de Franca, é pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Os servidores que aqui estão, que dirigem a Delegacia Regional de Saúde, a Diretoria Regional de Saúde, não são de Franca, são pessoas sérias, tem uma fila, não interessa, a fila vai ser seguida. Ora, a demanda é muito maior, isso teria que ser atendido. Elas não, elas vão fazendo de acordo com as regras que são estabelecidas pela chefia delas. Muito técnico, sem a sensibilidade necessária, o equilíbrio necessário, claro, em situação de doença. E doutor, mesmo porque quem decide é lá em São Paulo, não é aqui. Não está aqui vendo o que está acontecendo. Nada, ela segue a fila, e não é isso que tem que acontecer. Portanto, eu acho, né, e todos os candidatos aí a prefeito, eles têm que voltar à gestão plena da saúde, mudar esse esquema, resolver o problema da cirurgia eletiva, que é assim do prefeito, de quem dirige a cidade, não é de quem está lá em São Paulo. Outra coisa que você deve ter ouvido eu falar, eu vou novamente dizer aqui. E quando aconteceu isso, eu absolutamente não concordei. Falei, pô, mas não pode a Delegacia Regional de Saúde, a Diretoria Regional de Saúde, ser dirigida por uma pessoa de fora, que não conhece os nossos problemas. Aliás, o doutor Joaquim, com a sua elegância de sempre, a sua educação de sempre, ele não cita um detalhe que é mais interessante, mais preocupante ainda. Os dirigentes regionais de saúde são indicados politicamente.
E no caso específico da DRS 8, aqui de Franca, a indicação é do deputado Baleia Rossi, de Ribeirão Preto, sendo que nós temos aqui 2 deputados estaduais. Quer dizer, a indicação política já não é correta numa situação como essa. E pior ainda de ser de um deputado que não é da cidade. Porque pelo menos se fosse da nossa cidade, se fosse do prefeito, pouco mais, né, doutor? Porque nós temos lá colegas que estão absolutamente habilitados e que já dirigiram. E gente que saiu de lá muito triste, muito magoado, muito desmotivado. Sem dúvida. Gente que precisou até de tratamento médico, tal a situação que saiu de lá. Então, realmente, é preocupante. Agora, ele conhece o problema é esse mesmo. É esse mesmo. Bom, doutor, agora, o que existe de verdade, porque na política agora, na campanha política, estão dizendo muito sobre isso, o que existe, na verdade, sobre essa questão da Unimed dever para a prefeitura e que ninguém fez uma proposta, não se chegou a um acordo da Unimed pagar os impostos que tem que pagar para a prefeitura fazendo cirurgia eletiva. Isso é muito bom. Primeiro nós vamos falar da dívida, né? Doutor, vamos fazer o seguinte então, vamos para o intervalo, porque esse assunto eu quero tratar com mais carinho com o doutor Joaquim aqui no programa Nova TV Debate. A gente vai para o intervalo e ele vai responder essa pergunta depois do comercial. Eu só quero relembrar para você algumas das perguntas que nós estamos formulando aqui. Nós estamos recebendo várias aqui e a gente está compilando aqui para poder levar até o doutor Joaquim esses questionamentos dos nossos telespectadores. Você pode continuar mandando a sua pergunta para o telefone 3018-2266, o SMS 9189-6365, coloca o seu nome no final da mensagem, o nosso e-mail novatvdebate@hotmail.com. Nosso programa está sendo transmitido em tempo real também pela novatvfranca.com.br, que é o site oficial do canal 9 da NET, e o nosso Facebook está à sua disposição, está aí na tela, Hélio.Rodrigues Ribeiro. A gente vai ao intervalo e já o doutor Joaquim vai contar, ou pelo menos vai ajudar a gente a entender essa história de que a Unimed deve impostos para a prefeitura e poderia pagar realizando cirurgias eletivas. Já, depois do comercial. Tem Pepsi, pode ser? Pode. It's so wonderful. Great. Cara, como é que a gente fala com essas gringas? Ó, só tem que ter tradutor ali, pode ser? Pode. You young people, chá comigo. Leite, ele quer saber se your dog have a phone. That's so cute. O outro cara quer saber if your father a pilot, because you are a aeroplane. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Viveu uma Pepsi, pode subir? A Expo Móveis Paulo Henrique Móveis está com a maior promoção que Franca já viu. Toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Repito, toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Os melhores preços e móveis para todos os gostos. Os mais belos estofados do Brasil estão no showroom da Expo Móveis. Expo Móveis Paulo Henrique Móveis. Um mundo de móveis para você. Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Há 36 anos na atividade contábil. Buscamos a excelência na prestação de serviços contábeis, fazendo parte do programa de qualidade da empresa contábil desde o ano de 2007. Disponibilizamos aos nossos clientes diversos serviços como aberturas, alterações, encerramentos de empresas, consultorias e assessorias contábil, tributária e previdenciária. Em nossa empresa, o cliente conta com um amplo leque de opções para o atendimento personalizado nos mais diversos segmentos empresariais e através do nosso site www.contabilsantarita.com.br. Instalada à Rua Major Claudiano, 1194, no centro de Franca, Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Estar ao lado do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. Escolzinha 300 ml, igual litrão, só que no diminutivo. Você traz a garrafinha vazia, leva a cheinha, só paga pelo liquidinho. Alguém tem alguma duvidinha? E eu que sou barbeiro, como eu faço? Boa pergunta, seu barbeirinho. Só traz a garrafinha vazia e leva a cheinha. E no caso de ser professora de francês? Boa pergunta, professorinha de francês. A senhora traz a vasinha, leva a cheinha. E no caso de ser médico? Boa pergunta, senhor médico. Quer dizer, senhor grande médico. 9 Skol 300 ml. Trocou, economizou. Se for dirigir, não beba.